Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica, né? E eu fiquei com a questão número 13. Bom, número 3 diz assim: o que são os estômatos e quais fatores regulam sua atividade? Bom, primeiramente, o que são os estômatos? Os estômatos, eles são estruturas celulares, ou seja, estrutura epiderme vegetal, presente na parte inferior das folhas, que tem a função de realizar trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente. Bom, e quais os fatores que regulam sua atividade? São três processos básicos que interferem nessa atividade, que no caso eles fazem parte da abertura e do fechamento dos estômatos. No caso, primeiro vem a luminosidade, no caso a luz. Segundo, o gás carbônico. E o terceiro vem o suplemento hídrico. E aí eu vou explicar cada fase para vocês. Bom, que nem eu falei para vocês que eu ia explicar os três processos que interferem, né, na abertura e no fechamento dos estômatos, primeiramente eu vou explicar da luz. Podemos ver que para determinar os fatores ambientais promove o bombeamento do íons, né, de potássio. Os íons de potássio para dentro das células guarda, né? E como os íons potássio são íons osmoticamente ativos, a água ela irá passar para osmose, por osmose, para o interior das células guarda. Essas células elas vão ficar túrgidas, ou seja, vão ficar cheinhas, né, gordinhas. E os estômatos ele ficará aberto. E já o processo do fechamento dos estômatos acontece ao contrário. A célula guarda, ela bombeia o potássio para as células, no caso, subsidiárias, que no caso elas ficam por aqui, ó, nessa região aqui. E a água, ela também vai passando por osmose. Peraí. Vai passando por osmose. E as células guarda, então, elas vão ficar flácidas, né? E os estômatos, ele acaba se fechando. Bom, fiz um esqueminha aqui para continuidade do processo de luminosidade, né, da luz. Bom, o aumento da luminosidade é um estímulo para a abertura dos estômatos, né? Eu já fiz até o desenho aqui já. Na maioria das plantas, os estômatos eles se abrem ao amanhecer e ficam abertos durante o dia. E enquanto a luz disponível, haverá fotossíntese. Então, esses estômatos, eles ficam abertos justamente para quê? Para captar o gás carbônico que está na atmosfera e assim promover o processo, né, de fotossíntese. Já na parte da noite, eu fiz até uma lua aqui. Já na parte da noite, acontece o quê? O fechamento dos estômatos, né? Eu até desenhei aqui mais ou menos, mas acho que dá para entender. O fechamento dos estômatos, né? De noite não tem a luz solar, então a planta ela não irá realizar fotossíntese, né? Porque justamente por causa do fechamento. E com os estômatos fechado à noite, a planta também ela evita o quê? A perda da água. Por transpiração, isso também é uma estratégia de defesa para evitar a perda da água. E se estiver fechado, não há entrada, né, de oxigênio. Então, por quê? Porque o oxigênio ele entra para os tecidos mais internos, né, mais internos da planta através dos estômatos, né, dos estômatos. E se à noite não acontece a entrada do oxigênio, como que a planta consegue respirar, né? Como que ela consegue?
E então, durante a noite, a planta ela utiliza o oxigênio. Ela utiliza o oxigênio que está acumulado no mesófilos, no interior da folha, né? No interior da folha. E esse oxigênio foi produzido durante o dia, né? Durante o dia, através do que? Da fotossíntese. Bom, além da luz, existe outro fator, né, que altera o fechamento de abertura dos estômatos, que no caso é o gás carbônico. O gás carbônico, ele é um dos reagentes da fotossíntese, né, que quando tem pouco gás carbônico na atmosfera, os estômatos, eles ficam abertos. Eles ficam abertos. E eles ficam abertos para conseguir capturar pelo menos um pouquinho de CO2, né? Já que ele está em baixa concentração na atmosfera. E se na atmosfera tem muito gás carbônico, eles ficarão como? Fechados. Bom, agora o terceiro fator, que no caso é o suprimento hídrico, que no caso é uma quantidade de água que está disponível para a raiz das plantas. Se existe muita água disponível no solo, esta água ela será absorvida, né, pelas raízes. Assim, os estômatos das folhas ficarão abertos. Eles ficam abertos. Eles ficarão abertos para quê? Para receber o quê? O gás carbônico, que junto com a água é muito importante para a atmosfera. E se no solo há escassez de água, os estômatos, eles ficarão como? Eles ficarão fechados. E isso é muito importante, porque a perda de água para a transpiração, ela vai ficar bem reduzida. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a questão dos estômatos. Muito interessante, eu tive pesquisando muita coisa sobre os estômatos, vi muitas coisas diferentes em questão dos estômatos. E é isso. E logo em breve vou responder a questão 25. Beleza? Bom, em continuidade da questão 25, da questão da importância de estudar a fisiologia vegetal na produção de alimentos, é que a fisiologia ela é muito importante, porque ela é uma disciplina que estuda os mecanismos de manutenção, funcionamento dos órgãos das plantas, a nutrição, os fito-hormônios, a fotossíntese, o crescimento, a germinação, e entre outros. Ou seja, é um estudo de processos vitais das plantas, né? E as plantas, elas são a principal fonte de alimento em todo o ecossistema. Eles têm capacidade para converter energia do solo em moléculas orgânicas, né? As plantas, elas produzem produtos economicamente muito importantes, como a fibra, a madeira, o remédio, entre outros, né? Elas são aplicadas na agricultura, na horticultura, e ela também tem um valor muito estético, um valor muito grande, a fisiologia vegetal. Então, nessa matéria, nessa disciplina de fisiologia, anatomia e fisiologia vegetal, eu aprendi muitas coisas, tem coisas assim que eu aprofundei mais no assunto e vi que muitas coisas é muito importante mesmo. Então, estudar fisiologia vegetal, estudar a planta, a função, estudar tudo que engloba a planta, nossa, é muito bom, muito divertido e tal. Muitas coisas eu fui aprofundando, né,
é a questão da fisiologia. Então eu tive muitas coisas boas mesmo que eu estava pesquisando e vi que a fisiologia vegetal ela é uma disciplina muito importante mesmo. É só isso. Obrigada.